Voltamos! Voltamos. Rapaz, mais uma vez, trava a live e a gente tem que voltar. Mas faz parte, né? Faz parte de vocês entenderem que se você desistir no primeiro obstáculo, talvez você nem suporte a próxima fase. Ontem ocorreu esse mesmo problema. Do nada aparece só minha foto e fica travando. Hoje novamente. Será que isso não é um chamado? Será que isso não é uma visão para que as coisas não aconteçam, para que você desista? Se fosse um cara mimizento, se fosse um cara que reclamava, nem entraria novamente. Parava a live por ali. Por quê? Muitas pessoas vão e param no meio do caminho. Muitas pessoas começam no primeiro obstáculo, começam a inventar aquela desculpa. Ah, isso Deus não quer para mim. Isso não é para acontecer. Quantas vezes você contou essa mentira para você? Quantas vezes você parou e ficou pensando isso? Escreve aí para mim. Você parou e analisou sobre isso. E aí, moço? Voltemos. E aí, turma? Nós é barra pesada que até a live trava com a gente. Até a live travou. Ontem também aconteceu a mesma coisa. Exatamente. Mas vamos ver. Exatamente, Silva. A autossabotagem. A autossabotagem começa quando nós não reconhecemos quem nós somos. Quando a gente conta uma mentira gourmet pra gente mesmo. Você já teve autossabotagem, Flávio? Já. Exemplo. Tem algo que todos aqui devem lutar. Chama-se Instagram. Fica rodando feed. É um autossabotador. Toma sua energia. Você perde seu tempo lá. É uma das coisas que a gente mais se policia aqui dentro da plataforma. É parar de rodar feed. Penso que você também, se você fica perdendo tempo olhando a vida dos outros, é porque você não está vivendo o extraordinário. Então a gente tem esse drive aqui. Se a gente fica olhando a vida dos outros, é porque a gente não está tendo uma vida extraordinária. O que você acha disso, Emilio? Pessoal, eu vou te falar a verdade. Eu vou liberar. Eu vou sortear no final, tá? No final, eu vou lançar uma pergunta aqui. Quem responder primeiro vai ganhar o convite para estar no dia 27 comigo e com a Priscila. Uou! Mas preste atenção, tá? Na live anterior nós já soltamos 2 códigos. E no final vou lançar a pergunta que quem acertar, então preste atenção, tá? Quem acertar, eu vou dar esse convite. Fechou? Quero ver se você está prestando atenção. Flávio, conta aí, como que você venceu a pornografia? Como que foi de você enfrentar assim, olhar para aquilo e falar, puta, eu preciso sair dessa merda aqui? Cara, foi foda, hein? Foi foda. Por que foi foda? Quando você tem clareza que isso é o que te impede, você é viciado em algo, você precisa trocar o vício. Entenda uma coisa, ninguém mata um vício, você substitui ele por outro vício melhor. Quando o Flávio identificou isso, Emílio, foi bem quando a gente se conectou que eu comecei a entender essas linguagens. E aí eu falei, eu tenho muita energia, então eu preciso canalizar essa energia para algo.
A primeira coisa que eu fui fazer foi correr. Foi praticar atividade física. E eu lembro que tinha um horário. Que tinha sempre um dia, um horário, que aquele gatilho disparava. Eu comecei a arrumar atividades naquele horário e ficar perto de pessoas para vencer esse vício. Entenda, se você tem um vício que não é produtivo, que não vai te levar para canto nenhum, não vai te entregar resultado, você precisa substituir para vícios que vão te dar resultado. Só que tem gente que assimila a palavra vício com algo ruim. Não é ruim. Se você é viciado em entregar resultado, se você é viciado a praticar esportes radicais, se você é viciado a fazer network, isso vai te dar resultado. A palavra vício em si não é ruim. É o que você faz no seu vício. E eu comecei a trocar, Emílio. Então, se você tem esse problema na live aí, ó, troque. Na hora que aquele gatilho despertava, eu estava perto de pessoas. Às vezes eu nem falava para ninguém que eu estava sofrendo aquela luta, mas eu estava perto de pessoas para me dar energia nova, ambiência nova. Aí falava de Deus, aquilo tudo já passava. Eu até esquecia. Aí dava de noite, eu estava em casa, falei, cara, olha, eu nem lembrei disso hoje, que maravilha. A minha casa começou a ficar leve, Emília, você acredita? O ambiente começou a ficar mais leve, eu comecei a sorrir mais, eu comecei a me conectar com pessoas sem segundas intenções, eu comecei a se tornar uma pessoa realmente diferente. Isso fez total diferença na minha vida, entendeu? E eu venci assim, eu troquei um vício por outro. Que se torna um ciclo, né? Você que é viciado em alguma coisa, você que tem, você é um ciclo, é um ciclo de uma rotina. Quem aqui já participou ou já viu que vivencia um ciclo? O que é vivenciar um ciclo? É você ficar patinete sempre na mesma coisa. E aí você vai patinetando num ciclo vicioso. Então, se você já passou por isso, tá? E quer resolver isso, escreve a palavra ciclo. Ciclo aqui embaixo. Se você escrever a palavra ciclo, vai aparecer ferramentas para você a tratar isso. Ó, a Jéssica aqui perguntou: é errado cobrar o parceiro para ele parar de curtir mulheres em TikTok? E é errado querer que ele olhe somente para minha pessoa? O foda é que terminou comigo, sabe, essa semana disse que não me ama mais. Olha, Eu tenho uma pergunta para fazer para ela. Não tem que sei se ver ela se ela quer, né? não sei se ela vai responder, mas veja bem, se você tem uma família construída com ele, é algo diferente. Agora, se você não tem uma família construída com ele e ele tá faltando com respeito com você, dessa maneira, pode ser que o Emílio tenha um pensamento totalmente diferente do que eu vou falar aqui agora, e tá tudo bem. O primeiro faz pergunta. Primeiro eu faço. Realmente. Se ela responder que a gente continua. Se ela tem filhos com ele, é uma família, né? Eita glória! Ele faz um curso, ele fez o curso com você um tempo atrás. Comigo ou com o Flávio? Curso de quê? Sim, tem filho com eles. Ó, então você já tem um vínculo. Você era casada? A merda chegou. Eu não quero saber quem que é não, tá? Só tô fazendo pergunta. Você era casada com ele? Casada que eu digo você morando no... Bom, já tem um vínculo. Eu vou te falar assim, tá? Se vocês não consertarem algo, se vocês não consertarem algo que provavelmente, tá? É brigas entre vocês. Isso tá fácil de resolver, mas precisa um querer.
entendeu? Exatamente. Precisa um querer. Provavelmente entrou num ciclo vicioso o casamento. O que é um ciclo vicioso? Um ciclo de rotina, monótono. Sempre as mesmas coisas, de segunda a segunda. Sempre uma mesma rotina. E nada diferente mudou. E aí você entra num ciclo. Ciclo de conforto. Faz sentido ou não? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Dia 27 faria total sentido esses dois participarem, Emílio. Talvez ele não viria porque ele me conhece, mas se ela vier já é um bom caminho. Entendeu? Ela já vai levar uma energia diferente para casa dela. Porque ela já vai olhar de outra maneira. Faz sentido o que eu falei, Jéssica, ou não? Você vai perdoar quantas vezes for necessária, até que seu homem, e seu homem também vai perdoar quantas vezes for necessário. Mas não vamos mexer com perdão agora, não. Só preste atenção no que eu falei. Vocês entraram num ciclo vicioso. Casal que termina, que tem muito tempo, é porque entrou num comodismo. Entendeu? Calma, você está machucado, você vai falar coisas ainda que não deve. Calma. Escuta o que eu estou falando. Eu fiz uma pergunta. Vocês entraram num ciclo vicioso, numa rotina monótona. Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Ó, só pelo esse drive que você colocou aí. Ó, só para falar desse drive que você falou aí, tá? Só você procurava, mas a forma que você procurava era falar, era apontando o dedo, era jogando na cara. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Não, eu não tô falando só para ela não, tá? Eu quero saber de vocês também que estão aí na live e não tem coragem de falar e tá aproveitando o barco dela para ficar aí. Eu quero que você me responda. Faz sentido isso ou não? Tudo isso que eu tô falando aqui, ó. Pois é. É justamente isso que nós chamamos de drive. O que é drive? Tá? É a mesma coisa quando você vai mandar um comando. Você manda um comando, o cérebro já interpreta disso. Então é a mesma coisa que tem a programação. Quando você entrou nessa programação, entrou numa programação de competição. E aí ele lembrou, sabe de quê? Da mãe. Da mãe cobrando ele, da época de escola, da época de criança. Aí ele lembrou da professora que puxava a orelha dele nas escolas. Por quê? Ele não é mais aquele menininho e tem sensações desgostosas. E aí começa a ficar desprazeroso conviver em esse tipo de ambiente. Não estou falando que você é culpada não, tá? Culpado é ele que não foi homem suficiente para aguentar o tranco. Mas eu só estou te dando uma clareza de como vocês, mulheres, têm que saber jogar. Já vai logo de dica, vai. Eu não aguento, vou dar dica logo. Veja a linguagem de amor do seu cônjuge. Como que ele escuta, como que ele para, como que ele analisa. Existem formas de você fazer.
Quando ele participou do confronto, mudou muito, sabe? Mas depois de um tempo voltou a ser o mesmo. Sabe por quê, Jéssica? Entenda. O que que ocorre? A gente reseta e a gente cria um caminho. Se ele sai da convivência, entra na convivência antiga, os drives voltam tudo. O vício volta tudo de novo. Aí quando volta tudo de novo, acontece as besteiras que acontecem. Mas aí, sabe por que que ele nunca teve coragem de olhar no seu olho? Porque, na verdade, ele não se sente homem suficiente para estar do seu lado. Isso aí é coisa de moleque, é coisa de menino. Mas, infelizmente, agora você tem que se fortalecer, se treinar, buscar mais conhecimento, buscar mais sabedoria para você trazer a pessoa de volta. Porque, querendo ou não, você tem um vínculo com ele, você tem uma aliança. Mesmo que você, não sei se você casou no papel ou não, mas você tem um fruto. E esse fruto tem que ser edificado. Esse fruto tem que ser cuidado. E aí é através do autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhecer, conhecer como comporta drives mentais, como que o cérebro interpreta isso, mais você edifica o lar. A mulher edifica o lar. O Milhão. homem vai atrás de quê? De construção. O homem vai atrás do fruto. Fruto. Quem edifica um lar é a mulher, porque a mulher é mais sábia do que o homem. O Ela homem, escreveu bem aqui, ó, homem você é um viu? burro, sabe? Conhece burro? Burro, burro. Na hora que você coloca assim, ele só vai para um caminho. Agora, quem tirou ele de casa foram as pessoas, as 5 pessoas que ele anda. E aí você só deu o combustível que essas 5 pessoas queriam para ele tomar essa decisão. Não tem a ver com perdoar. Você vai perdoar quantas vezes for necessária para você edificar seu lar. Mas a tua comunicação precisa ser mudada. A tua forma de comunicar tem que ser mudada. E não ser tratada igual uma criança. Não ser tratada como se fosse a mãe dele, como se fosse a professora dele. Entendeu? Você viu que ela escreveu bem aqui, ó? Quando ele participou do confronto, a pergunta é: onde você estava na hora que ele participou do confronto? Você não estava do lado dele? Porque você escreveu e deu a entender que você não participou. A pergunta é: você fez o confronto? Se fosse em casal, Emílio, você acha que estaria nesse jeito aí? Pensa que não, hein? Também não. Talvez ele chegou lá todo mudado, ela achou esquisito, criticou, pode ser, tá? Pode ser que eu estou errado. E ele voltou à energia antiga. Pode Exatamente. ser isso. Não estou dizendo que é, tá, Jéssica? Não estou dizendo que é. Pode ser que isso acontece. Nós temos N casos disso. Muitos casos. Falamos isso com propriedade para você. O Emílio falou muito bem de edificar a casa. Olha o que ela colocou, ó. Justamente separada, novamente, dele e me deixou falando que não me amava. Mas isso aí ele falou da boca para fora. Sim. Entendeu? Isso aí ele falou momento de raiva, momento de rancor. Pode até ter bebida no meio. Sabe? Mas
Aí ela assistiu a live que ele estava no dia. Acho que é o confronto de Goiânia, né? Não, não é de Goiânia, não. Vamos entregar para ela uma solução, Emília? Senão ela vai falar aqui das dores dela aqui e a gente vai entregar para ela uma... Vamos entregar para ela uma semente para ela plantar? Você quer uma semente, Jéssica? Só se ela quiser, né, Emília? Senão a gente não vai cultivar nada, não. Sim. Você quer uma semente, Jéssica? Se você quiser... Emílio, você viu que isso aí é a dor de muitos casais? Por isso que a gente criou... Emílio já viu, né? A gente fez uma pesquisa. Mas isso aí, gente, pode estar acontecendo no seu relacionamento inconscientemente. Ou é uma semente que está sendo cultivada. Uma semente ruim. Você precisa estar perto de pessoas. Perto de mulheres, de homens, para pegar sabedoria. Para pegar códigos. Ela quer uma semente. Eu vou te dar uma semente, o Emílio vai te dar outra semente, ok? Jéssica, ande mais próximo de mulheres que coloca a sua, sabe, aquela maneira de cuidar da família corretamente que você gosta. Anda mais próximo de mulher que fala do Senhor, fala de Deus. Ande mais próximo de mulheres que respeitam o marido, que cuida da casa do jeito que você sempre quis ou sempre cuidou. Faça, assim, um ciclo de amizade bacana. Essa é a semente que eu te dou. Porque isso vai gerar uma energia diferente. Começa a orar mais na sua casa, ler mais a palavra, que você vai começar a blindar a sua casa. Essa é a minha semente para você. Deixa eu fazer uma pergunta, Jéssica. Antes de você. Quando que ele te mandou mensagem? Talvez deve estar com religiosidade demais. Sim. Você sabe a data que ele te mandou mensagem? Não, de que você separou. Quando vocês separaram? Quando que ele saiu de casa? Se você tá na live e conhece alguém que tá passando por algum problema assim, comenta aí, ó. Eu conheço uma pessoa. Manda essa live para ela. Ou se você tá passando por problema, também coloca aí, ó. Eu também tô enfrentando uma dificuldade. Não fique parado, se manifeste, converse. Ela não vai lembrar, ela não lembra. Mas tem um mês, 2 meses, 3 meses? Você vê, né? Quando a gente fala, as pessoas acham que é mentira, né? Que quando eles vão se afastar, quando ele para de entrar, de andar junto, que os drives voltam de novo, né? E que ele volta para aquela mentalidade de antigamente, né? 5 dias. 5 dias. Esse é o problema.
Mas assiste o, o confronto não. Aliança Inabalável online, que você vai ver. Exatamente. Comenta aí a palavra amor, que você vai receber uma mensagem lá no seu direct, que vai te dar todo o passo a passo, tá? Ou a palavra ciclo, né, Emílio? Para você ter acessos e dar um passo para trocar essa energia. Agora precisa fazer um CCC aí. Flávio, deixa eu perguntar para você, na sua caminhada, você teve medo? Quem não teve medo que atire a primeira pedra, né? Cadê o meu povo aqui? Meu povo tá todo tomando café. Ô, meu povo, cadê o livro do Emílio? Quando eu li o livro do Emílio, eu falei, cara, agora eu tô entendendo a diferenciar prudência de medo. Antes eu não sabia, não. Entenda uma coisa. O medo, ele só serve para uma coisa. Só para uma. Te parar. Te parar, tá? Só que o medo, ele é instalado desde criança. Né, Emílio? Já vi aquelas mães boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo. Aí a criança cresce com aquele olhar. Gente, então você que tá vendo essa live aí, presta atenção. O medo é algo que atrai. Aprenda isso que a gente fala nos nossos treinamentos. Então tenha medo de ser milionário. Tenha medo de ter 2 helicópteros. Tenha medo de ter 2 caminhonetas na garagem. Tenha medo de ter fazenda. Tenha medo de ter gado. Tenha medo de ter essas coisas assim que você vai atrair. É igual eu disse lá no começo, né, Emílio? A gente falando. Você só vai trocar o significado. Esse é o CCC. Então, o Flávio tinha medo de prosperar. O Flávio tinha medo de ficar multimilionário. Eu tinha. E isso era negativo na minha cabeça. Como que eram as vozes desse medo? Ah, se você ficar rico, alguém vai te roubar. Ah, se você ficar rico, o povo rico vai roubar sua mulher. Ah, se você ficar rico, eu tô te falando. Ah, se você ficar rico, você vai ter que dar pensão maior se você se separar da sua mulher. Ah, se você ficar rico. Tudo isso era algo pregado na minha cabeça pela influência que eu tinha quando eu era criança. Entendeu? Então, como eu cresci ouvindo pessoas frustradas em relacionamento, conversando, Deus me livre de casar, você tá doido. Não vou mexer com isso, não. Entendeu? Pra que mexer com isso? Então, eu fui treinado para ser um cara para ficar solteiro. Fui treinado um cara para ser peão. E todos os dias eu construo algo diferente, porque isso estava enraizado na minha cabeça. Todo dia eu arranco as raízes desse mal e vou colocando sementes novas para me crescer. Ó, Lucas. Tenho medo de não ficar milionário. Como converter esse pensamento para algo positivo? Não é? Tira o não da frase. Tem medo de Exatamente. ficar milionário. Você simplificou, top, Emílio. Só tira o não. Tira o não da frase. Só que a pergunta é, quantas pessoas que batem 1 milhão no mês que ele anda? Né, Emílio? Quantas pessoas que isso é natural, que ele conversa? Quantas pessoas ele pode se conectar que faz 30, 50, 20 milhões? Não tô falando de Instagram não, tá? Tô falando andar junto, próximo. É aí que faz a diferença. Porque 80% dos seus resultados vem do seu network. 80% dos seus resultados vem de quem você conhece. Por quê? Perto dessas pessoas você vai acessar a frequência. Você vai acessar o extraordinário. E vem as oportunidades. E vem as oportunidades. Sei lá quantos produtos eu sou sócio do Emílio, outros eu tenho parceria com ele, eu nem sei te falar. Sei que tem bastante. Mas antes eu não tinha. Entendeu? Antes eu não tinha, foi uma construção. Antes eu andava com cachaceiro, gente devendo a agiota até o cardápio.
Homens que não respeitavam nenhum tipo de mulher, tratavam a mulher igual um açougue. Como é que um cara desse prospera? Não prospera, cara. Aí eu comecei a andar com homens que fazem leituras de pessoas, leituras de ambiente, leituras de atmosfera. E eu comecei a pirar com isso. Vou entregar um código para eles aqui, Emílio, brabo. Você homem. Vou falar com os homens, tá? Olha só. Peraí, antes de você mandar o código, eles têm que mandar o convite para 3 pessoas. Tem que bater no mínimo 15 pessoas aqui nessa live, senão eu não vou entregar o código, não. O Se código não de como o aumentar homem pessoas nessa respeitar. live, Oi? se não aumentar pessoas nessa live, Não vamos falar nada, não. Tem que ter, o pagamento é aumentar aqui, ó. Manda pra pessoa assim, fala desse jeito. Ou, estão falando de você aqui nessa live. Eles vão entrar tudo aqui achando que vai estar falando mal deles. Falei, estão falando de você nessa live. E então, é quem você se conecta. Só que é muito fácil conectar, né, Emílio? Não é difícil. Pertencer e permanecer vai da sua pujança. Porque os caras vão te cobrar resultado. Vai cobrar que você anda diferente, que você fala diferente. Aí vem o ego. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. E blá, blá, blá. E blá, blá, blá. Vou ter uma pergunta para fazer para você, Emílio. Enquanto não bate o número de pessoas aqui para me entregar o código. Quantas pessoas já começou a andar com você e no meio do percurso que você foi alinhando as pessoas, elas saíram daqui emburradinhas? Quantas? inúmeras, eu não sei nem contar. Isso aí todo dia, toda hora. Vocês A estão Delma entendendo? tá aí? Alô, Delma! Deixa eu ver se ela tá aqui. Eu acho que não tá, não. A Joana tá aí? Joana tá. Essas aí ficaram bravas comigo semana passada. Ó, a Delma não tá na live. Certo? Ela tá emburradinha ainda. Hoje Agora, tem pessoas que ficou brava comigo. Ó, agora, tá faltando mais 4 para entrar aí. vambora. Voltou para 5. Agora é o seguinte. Quem suporta a dor do alinhamento, cresce. Eu vou repetir. Quem suporta a dor do alinhamento, cresce. Vamos para a Bíblia? Me diga a verdade vos libertará. Só que você tem medo da verdade. Você corre da verdade. Se a pessoa Verdade falar da sua dói. roupa... Oi? Verdade dói. Se a pessoa falar da roupa, do não sei o quê, do não sei o quê, já mexe no ego dela e ela quer ir embora. Quer ver o cara ir embora rapidão, né, Emílio? Mexe no bolso dele, né? Oxi! Você vai pagar esse tráfego pago aqui com nós aqui. Agora não fica um. Mas quer prosperar. Quer crescer. Você vai ter medo de investir. Exatamente. Flávio, e se o medo batesse na sua porta agora? Tá. Depende do medo. Qual que seria a sua resposta? Depende do medo. Por exemplo, eu tô namorando o medo de comprar uma Range Rover branca, entendeu? Tô com medo disso, meu irmão. Bateu na porta lá de casa, falei, pode entrar, aqui você é bem-vindo, vem cá, medo. Tô tremendo, porque os manutenção do bicho, lá só um cabo se quebrar lá é 70 mil reais. Não pode quebrar esse cabo. Uai, não era Mercedes? Ah, você não quer vender sua Mercedes pra mim, cara? Ô, gente, o Emílio não quer vender a Mercedes dele pra mim, viu? Mas tem que ser a minha? Tem que ser a sua. Eu quero aquela frequência. Você não quer vender, eu vou pegar o carro de outro milionário, aí. Alô, ó, quem aqui da live quer ver eu comprando a Mercedes do Emílio? Vou amarrar um rabo de foguete aqui. Ninguém, né? Vamos fazer uma transmissão. Se batesse 15 pessoas a live aqui, ó, só tá que diminui. Se batesse 15, a gente ia entrar em negociação. Vixe, ao vivo! Quem quer ver eu e o Emílio negociando? Emílio, 30% da tabela FIP, você sabe, é menos 30%, né? Ah, não vem conversa fiada, não. Conversa fiada, rapaz. Quem quer Não ver o vem Emílio conversinha negociando ao vivo fiada. aqui? O carro é meu, eu boto o preço que eu quiser. Não, você quer colocar... Não, não vale. Tabela FIP, menos 30%. É ou não é? Checa aí. Já nem vou perder tempo. Aí, não quer negociar, gente?
Não bateu 15, não tem nem como abrir para Já negociação. tem 11. A Sara tá maluca aqui querendo ver. Bora, Sara, compartilha essa live aí. Põe pressão lá nos grupos, manda pro link. Fala assim, ó. O Flávio tá negociando a Mercedes com o Emílio ao vivo. Mete lá nos grupos. Vamos ver. Ei, Flávio, eu tenho medo de uma RAM preta dentro da minha garagem. Rapaz, a mulher é braba, hein? Barata tá cheio Tem de uma RAM. perereca lá, tá cheio de rã lá. Bora, doutor. Tem que Se saber bater 15, pedir. vai lá, joga nos grupos lá, fala assim, o Emílio tá negociando a Mercedes com o Flávio lá na live agora. Eu vou comprar Os esse carro caras os dele. cara não têm pujança para isso. Os caras não têm, não adianta. Vai lá, fala, corre lá que tá tendo uma negociação. Os caras não têm pujança Bora. para isso. Emílio, Ah, eu lembro que você mandou no time dos conselheiros sobre posicionamento. E como você se posicionar não é só na fala, não é só numa foto, é também andar sempre bem vestido e também num carro, né? Num carro que vai te dar autoridade. A gente vem plantando isso na gente. Já tem 13, é 15. Se der 15, nós vamos entrar em negociação aqui. Alô, pai. Esse carro é seu. Só compra se for menos 30% da tabela FIP. não, Nego, aí já não compra. Aí já não, nem eu só compro começa. abaixo da tabela, amigo. Uai, Não, aí nem começa. quanto é que você quer Nem, no seu carro? Primeiramente, nem... tá, vamos começar aqui só no relance. A vista fica quanto para falar comprar? O homem tá na frescura. Na frescura não, na frequência, né? Mas o povo não colocou lá no grupo, Emílio? Ah, não tem pujança mesmo, não. Já começou a baixar a frequência para 12. Não tem pujança, não. Mas, Emílio, eu quero que você fale para mim a importância de um homem estar bem posicionado num carro de qualidade. O que isso vai agregar na vida da pessoa? Cara, primeiro você precisa entender que você é capaz. Primeira coisa, que você é capaz. Para você entender que você é capaz, você precisa se comportar como uma pessoa de posicionada. Posicionada em que sentido? Posicionada nas suas ações, posicionada nas suas atitudes, posicionada no seu governo. Então, como? Entendeu? Como? Precisa se posicionar. Se não se posicionar, o que vai acontecer? Qualquer outra pessoa que chegar na roda bem vestido, chegar na roda com um carro diferente, chegar na roda com uma roupa bacana, você vai se sentir inferiorizado a esse cara. E querendo ou não, homem é territorialista. Então ele começa a olhar para as outras pessoas. Eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando de posicionamento. Exatamente. Exatamente. Faz Tem uma. sentido? Hã? Faz sentido ou não? Muito, muito. Eu lembro quando você me levou lá na Mercedes pela primeira vez, eu fiquei carregando aquela garrafa 15 dias que eu peguei lá dentro da água, por causa da frequência. O que acontece? Quando o Emílio levou a gente lá na Mercedes, foi para vivenciar um ambiente novo, uma ambiência nova. Eu acho, eu não me lembro quanto é que é aquela Mercedes que a gente entrou dentro, mas eu acho que ela era 1,2 milha, algo assim. Você não está entendendo, cara. Aquilo ali é uma semente que foi plantada, entendeu? Foi algo que foi construído ali para mim estar lá. E outra coisa, aonde eu quero ir é aquele tipo de automóvel que eu tenho que ter por causa da frequência, dos negócios, do posicionamento. Mas eu parei de ser imediatista, entende? É algo que eu realmente me trato, porque eu queria tudo para ontem, e para ontem eu tomava decisões erradas, eu tomava decisões em cima de achismo e não em cima de dados. Então eu começava tudo e não terminava nada. Então, andando perto, eu entendi que eu preciso de dados. E isso faz eu crescer. Não bateu 15, não, bateu 14 aí, ó. O povo é fraco mesmo, hein?
Se fosse eu. A galera tá entra e sai, entra e sai. Tem galera que tá com 5 Instagrams assim, Instagram, logados no tempo, entendeu? 5 Instagrams, meu amigo. Seguinte, galera, veja aí que a gente tem assunto para mais de 1 metro, mas precisamos falar do que é assunto para a gente tratar aqui agora. Você precisa estar no ambiente dia 27 com a gente. Não adianta você chegar até aqui, chegar em QGR e morrer na praia. Você precisa estar em movimento. Você precisa fazer parte de todos os eventos. Por quê? Você está investindo em você mesmo. Eu vou estar lá com a minha noiva. Eu lembro que eu se tornei piolho de treinamento dentro da plataforma. Era Connect Day, era QGR, era um café com o Emílio, era um churrasco. Eu comecei a ir. Só que a minha cabeça, para! Você está gastando dinheiro, está investindo dinheiro demais. Isso aí era de pagar não sei o quê, era de pagar não sei o quê. Morri? Não morri. Eu lembro, Emílio, quando eu tinha R$3.500 para comprar um treinamento que fez eu conectar com você. Só que o treinamento era 4.000. Faltava $500. Ô, pega esse código aí, ó, quem tá aí, ó. Faltava 500 pau. Eu acho que eu nunca te contei isso. Eu vendi meu sofá, que tava em casa, para inteirar. 3.997. Comprei o evento. O treinamento eu conectei com uma semente do 1.000.000 e encontrei o Emílio. E se eu tivesse arregado? E se eu tivesse não tido pujança? Eu não tô mandando você vender seu sofá, não, tá? Eu tô dizendo que eu vendi aquilo que me tirava tempo de prosperar depois do almoço. 12:30 eu ia levantar 2 horas da tarde do sofá. Porque eu tinha que descansar. Meu cérebro pegando peça em mim. Eu tirei aquilo que fazia eu não crescer. E aí eu vendi meu sofá, cara. Até hoje tá sem sofá? Tem não. Se quiser eu faço uma filmagem no meu apartamento lá, não tem sofá. Por quê? Por quê que eu não tenho sofá? Alguém quer saber por que o Flávio não tem sofá? Quem quer saber por que o Flávio não tem sofá? Mete aqui, eu quero saber. Ah, agora deu 15, ó, já trocou o loop. Quem que quer saber por que o Flávio não tem sofá? Por que o Flávio não tem sofá? Ó, a galera tá perguntando por quê. Quero saber, quero saber. Simplesmente, o sofá é para você. Tem que servir como uma âncora. O que é uma âncora? Quando bater o seu resultado, você pode sim se desfrutar em cima de um sofá. Não, não comprei um novo não, Eliane. Eu que comprei um novo. É porque eu estou numa guerra. Entenda uma coisa. Quem não anda próximo não vai entender. A gente está numa guerra de prosperidade. A gente está trabalhando, construindo algo. A gente não tem tempo para descansar. A gente não tem tempo para perder assistindo Netflix. A gente não tem tempo para perder vindo Domingão do Faustão, do Hulk, sei lá o que é agora. A gente não tem tempo para isso. Dia de domingo, a gente está na plataforma. A gente para almoçar e passar 2, 3 horas com as nossas mulheres e voltamos para a guerra novamente. Nós estamos plantando, não é uma horta. Nós estamos plantando, é uma lavoura. E os frutos estão começando a vir na minha vida. Então não tem tempo de sentar em sofá e relaxar. Eu só deito na minha cama porque eu tenho que fechar meus olhos pelo menos 3 horas de relógio. Se não também, meu amigo. Às vezes eu topo o Emílio aqui na plataforma, eu tô com a minha cumbuca de comida, ele fala, e aí, vai comer? Eu falo, tem que alimentar a carcaça, né, irmão? Senão a gente cai. Então você que tá aí, ó, endividado, tá passando por perrengue, você acha que você tem que ficar em sofazinho sentado? Dormindo até 6:30? Ah, domingo de tarde dormir?
Toma vergonha na cara, levanta. Vai caçar um trem para render um dinheiro para você. Vai ler um livro, caramba. Não pode. Não, Emília, as pessoas ficam cultivando a pobreza, sabe? Pobreza mental. Fica cativando. Não, fica aqui comigo, não sai de mim, não. Gosto de você tanto. Tá enraizado isso, entendeu? Tá enraizado. Vou usar uma fala sua, Emílio. Até quando vai ficar contando historinhas que a sua vida tá tudo bem pra você? Escreve aqui na live, ó. Já chega. Mete aqui, ó. Já Até chega. quando o Forrest Gump levantar da cadeira e sair correndo. Aí, ó. Mete na live. Já chega. Se você tivesse com a sua vida resolvido, tudo certinho, você tava próspero, você não chegou lá ainda. Então escreve aí, ó. Já chega. Chega. Eu quero que você tenha essa indignação dessa pobreza que você está vivendo. Essa indignação que você de estar todo dia faltando as coisas. Quando eu falo faltando as coisas, não é comida não, você pode ter comida. Eu estou dizendo de faltar aquela roupa que você quer, aquela viagem que você prometeu para o seu filho, para sua mulher que ia fazer e não fez. Já chega. Só que a gente fala, ó, vai ter QGR, vai ter confronto, vai ter mentoria. Vocês correm do confronto, caramba. Para com isso. Emílio, teve uma pessoa que chegou em mim e falou bem assim, ó, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tô nessa mentoria aí. A pessoa negociou comigo a mentoria. Como é que eu falo não para uma pessoa dessa? Ela negociou, ela deu o jeito dela. Yeah. Então, é atitude, é proatividade. Aqui na plataforma, nós estamos desenvolvendo a tropa de elite da tropa de elite. São pessoas que querem evoluir, querem crescer. Já chega, já chega, já chega, já chega. Olha o tanto de gente, ó, já chega então. Tá determinado, já é. Comente ciclo aí embaixo. Será que já chega? Vamos ver, né, cara? Falar, todo mundo fala. Sabe por que eu tô falando? Porque eles estão esperando. Sempre deixa para a última hora para comprar os convites. Será que vocês não entenderam que de última hora paga mais caro? Exatamente. Você não entende que de última hora você paga mais caro? Mas, como prometido, quem for a primeira pessoa que escrever as 3 palavras em sequência que eu pedi para escrever aqui, 3 palavras, tá aqui anotado. Quem escrever as 3 palavras vai ganhar o convite para estar com a gente dia 27. Tem que acertar as 3 palavras. Prepara o print aí, Flávio. Bora lá, galera. Vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Eu duvido. Ninguém vai acertar. Quer ver, Flávio? Também não vai não prestem atenção. Sabe por quê? Eu não... Vou tampar aqui. Ninguém anota, ó. Exatamente. É um péssimo hábito, né, Emílio? Entrar numa live, numa reunião, num treinamento sem um bloco de anotação. Um péssimo hábito. Um péssimo hábito. Eu pedi para vocês falarem 3 palavras aí. Escreverem 3 palavras aqui embaixo. No começo da live, no meio da live e lá no final. Ah, a Natália ganhou. Pode printar aí. Eita! Uma pessoa anotou os códigos, rapaz! Uhul! Pera aí! Ó a buzina aqui da prosperidade pra ela, ó! Ó! Uhul! Rapaz, eu não sei por que ela demorou tanto. Não sei se ela voltou lá na live para escutar de novo, se foi, voltou. Eita, Natália, vai jantar com a gente, hein? Ó, quem é que queria ganhar o jantar? Escreve aí, ó. Eu queria ter ganhado. Escreve aí pra gente, vamos ver. Vamos ver quantas pessoas só queriam, Emílio.
Só queria. Ah, eu queria ganhar. Mete aí. Eita, Natália. Muito bom. Emílio, Oi. como é ter uma família estruturada? Conta aí pra mim, cara. Vou te Cara, entrevistar agora. na verdade, assim, é manter, né? É manter. Por quê? Todo dia você tem que consertar. Todo dia você tem que arrumar. Todo dia você tem que apertar o parafuso. Todo dia você tem que olhar de maneira diferente. Você tem que cobrar isso, cobrar aquilo. Não adianta, não é perfeitinho igual todo mundo imagina. Precisa sim governar todos os dias. Todos os dias é um novo ciclo. Todos os dias é uma coisa nova. Engraçado que as pessoas querem padrão Hollywood, né? Padrão Disney, né? Tudo perfeito, mil maravilha, né? Nem lá é perfeito, tem as variações do dia. Igual a Exato. bolsa de valores. Sobe e desce igual montanha russa. Agora a pergunta é, como é que tá o seu emocional quando as coisas... Pera aí, ô! Entendeu? Quando é assim, o pessoal começa a cantar aqui, você tem que... Rapaz, quando o cara tem um monte de fio, é massa demais, né? É um monte de converser, né? Então é igual montanha russa. Pá, 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 pra você manter. Não tem jeito. Considerações finais, doutor Flávio. Cara, vou pegar aqui um código brabo. Olha que maluco, mano. Você viu quantas pessoas só comemorou com a vitória da Natália? Umas 4. Você viu? Porque o Ô, resto ficou com inveja. aplauda as pessoas. Parabeniza como se fosse pra você. Isso mostra que você é nobre. Mostra que você tem um coração nobre. Então, se você não fez isso, das próximas faça. Parabeniza as pessoas. Eu tenho fama de bater demais, né? Não, não é isso. É que são pequenas atitudes que mostram que você está preparado para crescer. Preparado para o novo, para o grande. É nobre. Eu comemorei como se fosse eu ter ganhado até a buzina da prosperidade. Eu toquei para ela. Porque é assim que tem que ser comemorado. Eu vou dizer uma frase que mudou a minha vida, Emílio. Eu sempre falo isso e eu vou falar até eu morrer. Jesus Cristo foi o melhor mentor, o melhor conselheiro, ensinou o melhor caminho. E Judas fracassou porque não seguiu instrução. A pergunta é: você vai ser o Judas? Eu deixo essa pergunta para você. Filho, gratidão. Bora tirar um print aí? Tira um print aí e marca a gente aí, galera. Bora lá, tira um print aí. Oi? Foi. Ah, se foi, foi. Se não foi, já foi. É nóis. Tamo junto, até depois do fim. Falou, falou, lindão. É nóis. Fui. Ô!